Olá, estamos aqui para mais um podcast no estúdio de Pedro Cardeiro, Malha Azul e Branca, produções audiovisuais, e hoje recebo aqui o meu terceiro convidado para falarmos sobre portismo, sobre a vida comum de cada pessoa, para conhecermos um bocadinho do cidadão, do portista e também algumas curiosidades que são muito interessantes e que vamos assistir aqui hoje. E o meu convidado hoje é nada mais, nada menos do que Hélder Rodrigues. Hélder Rodrigues, um grande portista que acompanha o Futebol Clube do Porto em todos os jogos a sua faceta, a sua personalidade fala por si. Hélder, olá, bem-vindo aqui Olá, ao meu Pedro. estúdio. Antes de mais, é um prazer muito grande estar aqui. E eu gostaria de dar as boas-vindas. Muito obrigado. Muito obrigado por teres aceitado o meu convite para estar aqui, por teres vindo do Porto aqui a Vila Real. E acho que vamos ter aqui uma conversa muito fluida, muito natural, em que possamos naturalmente partilhar portismo, mas também curiosidades das nossas vidas. Muito Ok? bem, Pedro. Espero que seja uma conversa agradável e vamos desfrutar deste momento. Igualmente é recíproco, Pedro. Eu Obrigado. gostaria, para começar, de te perguntar, fala um bocadinho de ti, quem és, o que fazes, as tuas origens, como é que nasceu esse portismo em pequenino, como é que cresceste, onde nasceste, um Muito bocadinho de ti. Fala o que tu quiseres. Olha, podemos mesmo começar pela Sé. A Sé, sou natural da Sé do Porto com muito orgulho. Foi lá que nasci, na Ordem do Terço. E talvez foi aí, não é? Costumamos dizer, nascemos portistas. Nasci em 1978. Já agora, para curiosidade, já ficam, depois é uma questão de fazer as contas para saberem a minha idade. Um ano muito, muito interessante e muito importante também para o Futebol Clube do Porto, nessa época, Exato. 78. Exato. E efetivamente, portanto, o Futebol Clube do Porto nasce muito, obviamente, pela influência do meu pai, que adora o Futebol Clube do Porto, vive o Porto e vivia o Porto sempre com esta intensidade. E claro, que estamos a crescer ali, não é? Portanto, estando ali a fazer uma cronologia, nascendo eu em 78, naquele ano mágico, depois a vivenciar todo aquele entusiasmo e nascer, digamos, naquela que foi o renascer das cinzas e, digamos, a grande catapulta para a grandiosidade que tem, digamos, transmitido o Futebol Clube do Porto em todos os seus feitos. E, portanto, uma das primeiras vivências, e é muito curioso, 84, final Sim. de Basileia. Sim, sim. Meu pai, curiosamente, na altura não se encontrava em casa, tinha ido ver o jogo, não à Suíça, mas na televisão. E eu recordo-me perfeitamente a ouvir o relato na rádio. Não viste o jogo na televisão? Não vi na altura, não vi na televisão. Mas não me pudeste? O que é que aconteceu? Sinceramente não me recordo a razão pela qual não vi, mas ouvi o relato. Pois. Não sei se havia... O meu pai não estava, não sei se eventualmente a televisão estivesse avariada ou assim. Na altura também era complicado. Sim, nós, portanto, na altura era diferente, eram outros tempos. Nós pensámos aliás, que não, porque agora a televisão é uma coisa muito banal. Na altura não era bem assim, não é? E, aliás, eu lembro-me perfeitamente que nessa altura, década de 80, ter RTP2 era um luxo. Exatamente, era preciso uma antena específica ligada à UHF, não é? Exatamente. É verdade, e realmente, olha, eu até penso que terá sido aí a gênese do facto de eu não ter visto. Porque se deu no Canal 2, eu só tinha o Canal 1. Não, deu no Canal 1. Deu no Canal 1. Eu estava a dizer que para ter a RTP2 era preciso antenas. Era um luxo. Exatamente. A antena caríssima. Era cara, exatamente, e era preciso colocá-la noutra sintonia. Noutra banda, porque né? eu morava onde os meus pais moram atualmente, num prédio em que tinha um vizinho lá que era o único que tinha RTP2. E na altura em que eu lembro muito bem, eu era miúdo, eu tinha os meus 10 ou 12 anos, não sei. E na altura em que ele instalou, pagou uma batelada, Meu já não Deus, sei. E impressionante. fomos lá ver
como é que era, como era. Parecia que estávamos aqui a assistir. Novidade extraordinária. Nada do outro Mas mundo. era efetivo. E lá está, porque são coisas que agora, a prioristicamente, parecem banais, mas recordo-me perfeitamente de estar a ouvir o relato. Mas é curioso, desculpa lá interromper-te. Um jogo, uma final europeia que sabia que dava na RTP e deu na RTP1, até porque eu tenho um jogo gravado em direto mesmo na altura. Fantástico. E é incrível como não te lembras porque é que não viste esse jogo. Não me recordo, eu tinha 6 aninhos. Não me recordo efetivamente, fiquei em casa, sei que o meu pai foi ver e eu ouvi tudo pelo lado, e toda aquela emoção, mas talvez terá sido aí, e aí faço já a ligação, terá sido nesse jogo, quer pelo golo, o primeiro golo Sousa, não é? Depois toda aquela a envolvência, nós sabemos depois o que é que aconteceu no jogo, a forma como o jogo acabou por ser gerido nessa final, porque essa final, e isso portanto já é um dado comum, foi muito importante para depois avançarmos para vencer todas as outras finais portanto, que estivemos, tirando portanto, a Supertaça, mas num contexto diferente, a Supertaça Europeia. Mas talvez terá sido aí que eu comecei a ganhar, porque eu quando era pequenino, a minha diversão era fazer relatos de futebol. Eu usava as minhas duas mãos, a mão esquerda era o Benfica, que era mais fraca, e a mão direita era o Porto. Colocava duas peças de dominó na extremidade de cada mesa e fazia sempre o relato do Porto Benfica, não é? E havia um relato, e eu gostava de imitar o Gomes Amaro. Gomes Amaro. Go, que felicidade! Todos aqueles jingles que depois apareciam, que é uma magia, uma saudade muito grande. Deixa-me dizer uma coisa. Muito bem, Pedro. Aqui há tempos num vlog, e tu és um grande colaborador do meu canal em termos de todo vlogs, gosto, em termos de Pedro. lives, e já te convidei para seres residente neste espaço. todo E gosto. hoje estás aqui neste podcast. Aqui há tempos num vlog, acho que foi quando fomos a consagração dos campeões da última época, fizeste lá um relato espetacular. Ai, pois foi, tens E agora, razão. há muita gente que não viu, eu gostava agora que fizesse aí um relato. O que é que tu achas? Muito bem, olha, queres escolher o golo? Podes escolher o que quiseres. Pronto, então olha, vamos relatar assim. Pode ser. Ora bom, a bola agora ali, temos Madger está na linha de canto a receber assistência, meu Deus, e isto não está bom, mas a emoção é muito grande, estamos aqui em Viena, Madger vai reentrar, recebe a bola, Madger, atenção, já passou, que finta espetacular, Madger, cruza, segundo para Joar e golo! Futebol Clube do Porto, número 3, a Joari! O Porto está na frente! Espetacular. E era isto, de facto, porque realmente a minha vida, e posso dizer isto com muito gosto, a minha vida é o Porto também, muito Porto, muito Porto. Eu posso dizer-vos que eu comecei a ler logo ali com os 5 anos, eu entrei com 5 anos para a escola, portanto, e eu rapidamente, pronto, eu já sabia ler, e uma das coisas que eu tinha, que eu lia, a minha leitura é a revista número 1 dos Dragões, Da Dragões. de 1984. E Na altura foram publicadas 10.000 exemplares. é verdade, felizmente E hoje tenho... em dia 1.000 ou 2.000. E felizmente tenho-a em casa e é com muita saudade, porque o facto de... As minhas primeiras... Eu lia para trás, para a frente, para trás, via... Não te cansavas de ler? Não me cansava. Passava-se o mesmo comigo. E é impressionante, como é que eu tenho de explicar isto, Pedro? Ver a ideia do projeto, está lá plasmada a Torre das Antas, Sim. a ideia que estava a ser gizada na altura... Todas aquelas fotos do Pedroto e com a curiosidade já a ver fotos a cores. Sim. Havia um misto, não é? Havia um a revista tinha que já com alguma qualidade, o papel já era uma revista e via aquilo, não querendo aqui ser, portanto, mas era uma espécie de uma bíblia que eu gostava de consultar, que eu gostava de voltar a ver. Estava lá a equipa do
do hóquei patins também representada, estava, e tudo aquilo para mim era. Salvo erro, numa das primeiras, não sei se foi nessa, numa das primeiras aparecia o Cristiano, o do hóquei patins. Sim, há lá uma reportagem grande sobre o hóquei patins, sobre José Maria Pedroto também, portanto, aliás, hoje o boné que trago também é homenagem um pouco, portanto, ontem faria 96 anos, o mestre Pedroto, e vivenciar tudo isto, todo o Porto, e foi aí, claro, que realmente começou a nascer a minha grande paixão, que depois, aliás, como deverás calcular, Pedro, este relato não surge, essa final eu já vi. Final de 87 eu tive uma visita de estudo, estava no 3º ano, uma visita de estudo a Coimbra. Sim. E eu só pensava, as pessoas às vezes, eu ia ao passeio, mas eu já só pensava era no jogo, não é? E eu queria era chegar a horas, eu comecei a ver o jogo antes do golo do Bayern, portanto, fui à casa de um tio que tinha, lá está, tinha televisão a cores, eu tinha televisão a preto e branco ainda, uma Blaupunkt a preto e branco, mas na altura fui ver a casa de um tio a cores e foi de facto uma alegria extraordinária, ver assim o Porto. Tinha tido no ano anterior o primeiro grande mundial que vivi, o 1986, o México 86, daí a minha predileção pela seleção da Argentina também, e o Diego Armando Maradona, e o azul e branco, portanto está tudo correlacionado, não é? Mas na verdade, Pedro, essa final, eu recordo, Pedro, e isto é muito curioso, que eu tenho a certeza que quem nos vai estar a ver e a ouvir vai se identificar, porque o que é que acontecia? Depois da final, portanto, logo no dia 28 de maio, toda a gente veio cá para fora jogar futebol, nós punhamos duas pedritas e fazíamos os jogos na rua, e já ninguém queria finalizar os golos de uma forma, digamos, natural. Toda a gente tinha que finalizar de calcanhar. Os golos naquela altura, nos jogos, nas peladinhas da escola, A treinar o calcanhar. não, tínhamos que fazer o golo igual ao do Madger, porque o Porto merecia isso, o Porto merecia, por causa de tudo que tinha acontecido em 84, aquela final de Basileia, e o Porto merecia uma final assim icónica, pelo envolvimento, pela forma como nós nos soubemos agigantar perante a arrogância e a prepotência dos vermelhos. Parece que é destino, não é? É cromático, os vermelhos têm sempre esta basófia, esta prepotência, e nós conseguimos, com a nossa humildade, com a nossa força, com um poder coletivo extraordinário, porque o jogo é extraordinário, o Porto jogou mesmo muito futebol. Exato. E aí sim, recordo-me Principalmente a segunda parte. a segunda parte, e aí sim, a partir daí comecei de facto a viver, e depois surgem os anos 90, a referência também do nosso Bobby Robson e de todas as vitórias que também tivemos na década de ouro. 1990 é considerada a década de ouro. Mas deixa-me só recuar um bocadinho. Força, Pedro. A tua primeira memória, digamos assim, é a final de Basileia? A minha primeira memória, digamos, televisionada, ou Não, neste não, caso. memória Porto. De Porto, não. A minha primeira memória é um jogo nas Antas com o Guimarães. Já me falaste nisso, Já te então falei. te mandei o resumo. Isso mesmo. Aliás, tiveste a amabilidade de me enviar o resumo desse jogo. Já que foi sei qual é. Foi à noite o jogo. nas Antas, exatamente, o Exato. golo do Gomes. Sim. 1-0. Foi de facto a minha primeira ida ao estádio das Antas. Aquilo para mim foi. Mas essa é uma memória assim muito vaga. Vaga, Sabes porque é que eu vaga. te estou a perguntar? Sim, Porque sim. a minha memória muito vaga, primeira memória assim muito vaga mesmo, é o primeiro jogo que eu também estive nas Antas. Nas Antas. Num particular de pré-época com o Servete. E eu tinha 9 Servetes, anos. pois. Tinha 9 anos. Porque foi a primeira vez que eu entrei Sim, nas eu Antas. acho que é aí, a partir dessa altura, portanto, Não é a minha primeira memória Porto, é a minha primeira memória nas Antas. efetiva, fotográfica, foi a, visual, não é? foi a primeira vez que eu entrei, aos 9 anos. Eu acho que isso nos marca, porque, aliás, eu ainda agora, Pedro, ainda ontem, ao entrar, quando nós vemos aquele relevado, eu acho que nós ali, e já dizia o poeta, não é? Nós voltamos ali a ser crianças novamente. Ou seja, quando vemos aquilo, ficamos. Porque isso tem a ver com toda a nossa, digamos, com o nosso crescimento, com aquilo que nós vivenciamos,
Mas eu quando vejo aquele tapete verde, nós parece que voltamos outra vez a entregar, parece que nos entregamos ali, perdemos um bocado às vezes até, digamos, a nossa substância, até a nossa postura. E quem me vê no Dragão, e tu conheces-me bem, já viste alguns jogos comigo, tu vais dizer assim, isto não é o Helder, quer dizer, o Helder, eu transformo transfiguras-te completamente, transfiguro-me, ainda ontem, não é? Transfigurei-me bastante, porque infelizmente levantaste várias vezes, que eu vi. Eu também estive sempre, mexeu comigo aqui. Muito complicado. À data que estamos a gravar é preciso deixar aqui esta nota, à data que estamos a gravar este podcast, é o dia a seguir a um Porto Benfica, portanto a disposição com que estamos aqui também não é das melhores. Não é melhor. Mas por um lado, Pedro, foi a melhor coisa que me podia acontecer, Pedro. A primeira coisa quando o jogo acabou foi pensar exatamente nisto. Não, amanhã vou estar com o meu amigo Pedro a falar do Porto, e se há a melhor forma de ultrapassar toda esta revolta, porque isto é assim, nós portistas sabemos admitir, e ao contrário de que muito se possa propalar e do que se já eventualmente andará aí a propalar hoje, nós sabemos admitir quando perdemos, e perdemos bem. Sim. Agora ontem, mesmo com 10, fomos sempre uma equipa assertiva, uma equipa forte. Eles quando estavam com 11, pura e simplesmente não davam uma para a caixa. O Porto ganhava as bolas, ganhava as bolas todas, e mostramos toda essa força, essa superioridade, que só foi derrotada por aquele que, na minha opinião, foi de facto o protagonista do jogo, que se chama Pinheiro. Exato. Eu queria vir aqui ainda, olha, podes olhar para ali. Esta é a revista Dragões, não é? Há muita gente que não sabe nem ligar a isto. Temos ali o Jaime Magalhães, o André, o Kim, e penso que está a abraçar o Gomes. Vou aproximar aqui mais. Aquilo que se pode. É assim, ali está a cidade esportiva, ali no baixo podemos ainda ver. Isto é no site do Mas Porto. É extraordinário podermos ver agora, em 2023, a perspectiva para o ano 2000. Eu já mostro. Mas a questão é o que eu queria dizer assim. Esta revista eu só a tive passado uns anos. Esta revista penso que saiu no dia 25 de Abril de 1985. Sim. Mas esta revista, o que é que eu ia dizer? Esta revista, quando saiu, eu não a comprei. Eu só comecei, o meu pai, na altura, eu não comprava nada, que eu não ganhava nada. Pois é isso. O meu pai começou a comprar isto a partir da número 2. E eu só arranjei a número 1 passado muitos anos, e arranjei encadernada. Ou seja, do ano 85 todo encadernada. Portanto, não consegui arranjar esta na altura. Na altura, salvo erro, foram publicados 10 mil exemplares, esgotaram depressa. Sim, aquilo foi. E depois, a partir da número 2, até não sei quando, agora não sei precisar, começaram a publicar, a vender 20 mil. Pois, pela procura, não é? Sim. E hoje em dia, como estamos na era digital, as publicações estão a ser muito baixas, as vendas. As vendas, mas é uma pena. 2 mil exemplares publicados. E isto também deve-se ao facto da era digital. Sim, e já há menos gente a comprar. Sim, a comprar, mas ainda e tal como eu dizia, não era só o conteúdo, era o facto de estares ali a manusear, a veres o teu Porto para trás e para a frente, porque na verdade também, é como tu dizes, estávamos muito longe da era digital, não é? E esta revista, eu não posso afirmar que a sei de trás para a frente, que a conheço quase passo a passo, mas que de facto foi, digamos, ali a primeira, como é de explicar, a primeira leitura, quase como se fosse uma cadeira. Foi ali que eu fiz a minha primeira cadeira do Futebol Clube do Porto, não é? Exato. O meu primeiro curso. E ali estava o suporte bibliográfico. Sim. E era essa revista de abril de 85. Exatamente. Também aparece o seu Plácido. Jorge Plácido. Não é Jorge Plácido, o seu Plácido. Um senhor já é um senhor com muita história. Muita história, sim. E eu recordo-me uma fotografia muito engraçada em que eu penso que é o Pedroto e é mais que estão a dar um salto a ultrapassar uma cadeira. É o Hernani. É o Hernani, exatamente. Por cima de uma cadeira de descanso. Isso mesmo, estão os dois assim a saltar, provavelmente uma preparação. E essa imagem, recordo-me também, lá está, e há pouco falámos, também mostra a equipa de hóquei do Porto, já com o Vítor Hugo. Sim, Vítor Hugo. Depois na outra aparece o Cristiano. Exatamente, a tal referência que fizeste há pouco.
E de facto é interessante. É interessante como ali foi, digamos, o meu primeiro ponto de partida, não é? Exato. Não havia, eu às vezes dizia, ela não é ler outra coisa, tens aí os patinhas e eu sempre gostei muito de ler e felizmente quer os meus tios, o meu avô, os meus pais também me deram bastantes livros, mas ali tinha a revista do Porto e eu gostava muito de ler. E pronto, é como te digo, depois fui dando seguimento a acompanhar a equipe. Exato. Porque sabes que eu, para além da revista, quando saiu a revista, já colecionava outras coisas. Não tens memórias do Jornal O Porto? Do Jornal do Porto, não. Tenho conhecimento, mas faço-te essa pergunta do teu acervo até. Não faço-te essa pergunta por causa disto. É que o Jornal O Porto ainda coexistiu com a revista Dragões. Com a revista Dragões. Ou seja, em 25 de Abril, como disseste há bocadinho, de 85. E 5, exatamente. Quando é publicada a número 1 da revista Dragões, ainda se publicava o Jornal O Porto. É assim, o Jornal O Porto era um periódico. Pois. Mas nunca era um periódico certo. Às vezes 3 semanas, outras vezes um mês. Às vezes saía, por norma dependia. Devia ser uma semana. Pronto. Só que isto teve muitas quebras. Houve um ano, por exemplo, o ano do Calabote, não se publicou o Jornal do Porto. Se publicou. Porque eu sei o que tenho, não é? Pois. Mas o Jornal O Porto teve a sua última publicação a 3 de setembro de 86. 3 de setembro de 86. Portanto, até 3 de setembro de 86, quantas revistas Dragões ainda se publicaram? Portanto, é só fazer as contas. Meses, foi um ano e um ano e meio, quase. Um ano e meio, exatamente, de revistas. Um ano e meio, Dragões. praticamente. Portanto, ainda coexistiu. Há muita gente que não sabe. É engraçado. Há muita gente que não sabe. É giro porque eu tenho realmente uma vaga ideia de talvez até por uma referência tu. Aliás, talvez num dos teus extraordinários vídeos tenhas colocado lá alguma coisa noticial, uma foto, alguma imagem de jornais, recortes de jornais. Não sei se também tem a ver com se é do Jornal do Porto. Estás a falar no blog. Sim, no teu blog. Sim. Eventualmente. Eu pus muitas vezes o blog. Pois. Fui buscar muita coisa a jornais, porque tenho ali os jornais. Depois, quando acabarmos este podcast, depois me mostro ali tenho muita coisa encadernada. E são documentos únicos. Documentos únicos. A história do Porto a acontecer. Sim. E tu vais lá e vês coisas incríveis. Agora, porque é que o jornal acabou? Porque na altura, quando o presidente Pinto da Costa se candidatou, o que é que ele decidiu? Prometeu queria criar uma revista de grande qualidade e pronto, o jornal se calhar foi se calhar a ambivalência deixou de fazer sentido, digamos assim. Também. Eventualmente, Também. Não é? Ou até, digamos, monopolizar, digamos, o investimento numa coisa só, digamos assim. Porque realmente a revista, e há pouco falávamos disso, já tinha muitas cores, já era algo inovador pronto, na altura, não é? Exato. Aquilo que nós agora à partida dizemos, uma revista. Mas não, de facto havia ali já, digamos, uma visão, uma mundivisão muito diferente em relação ao trabalhar digamos, um clube, uma filosofia de um clube, um acompanhamento, não é? Estamos a falar na década de 80. E isso já, digamos, adivinhava, digamos, uma visão mais inovadora daquilo que é a interação do clube com os seus sócios e com a sua massa, com os seus simpatizantes e a massa adepta, não é? Exato. E de facto a revista teve esse impacto também. Exatamente. E assim foi crescendo, Pedro. Entramos ali na década de ouro, portanto, digamos assim, depois de Tóquio, aí sim vi na televisão a final de Tóquio. Desculpa lá interromper-te, só para te mostrar aqui o lado direito. Temos aqui exatamente. Esta imagem que eu conheço, exatamente. Esta aparece muito, que é quando perdemos e fomos eliminados na Grécia com a AEK de Atenas. Perdemos lá 6-1, ganhamos cá 4-1 no tempo do Pedroto. Muito bem. E este é um exemplar do jornal. Portanto, este jornal nasceu em 1949. Extraordinário. E esteve a ser publicado até 86, não de uma forma sempre sistemática, mas quase sempre sistemática, mas teve muitas quebras também. E basicamente era isto. Eu queria te mostrar apenas isto. E depois havia o Norte Desportivo,
tinha a Sim, mas tiragem o Norte Desportivo que não nada era do tinha a ver, Porto, mas era o sim, Jornal do Norte. Não? mas era o único jornal que realmente. Era. Porque depois o resto já sabíamos o que era, não era? A propaganda, não é? E o meu pai, por exemplo, comprava religiosamente o Norte Desportivo. Está sempre a falar nisso. O meu pai também. Segundas e quintas, aparece essa uma coisa. O meu pai E era comprava Norte Desportivo, Norte falava Desportivo, muito. Norte Desportivo, Norte Desportivo. E então ele ele comprava religiosamente isso. O jornal O Porto, eu vou-te contar uma coisa muito engraçada em relação ao jornal. Engraçada, para mim, não foi Claro. nada engraçado, e para o meu pai também não. Sui generis, não é? Digamos assim. Mas a questão é que o meu pai comprava religiosamente o jornal O Porto desde praticamente o primeiro número. Porque primeiro começou a comprar o meu tio-avô, que era foi o que o tornou portista. Extraordinário. E depois ele comprava, passou a comprar também. Depois o meu tio-avô faleceu e tal, e ele começou a comprar o jornal O O Porto. Jornal do Porto. E ele lá, o meu pai era da Cunheira, aqui uma aldeia perto, de ficar a 8 km. O que é que aconteceu? Um dia a minha avó veio viver connosco, a casa ficou fechada, e ele tinha os jornais, mas centenas de jornais do Porto, só do Porto, completos, só dobradinhos, Fantástico. dentro de um cesto de vindimas. O meu pai também tinha assim um bocadinho de falta de cuidado. Era assim um bocado pronto, havia era um noção, bocado desleixado, era. nunca teve esse cuidado. Pronto, um dia a casa entrou em obras, porque precisava de levar um telhado, não sei o quê, e tal. Depois o meu pai decidiu pronto, recuperar a casa e fez uma casa mais moderna. Pronto, os homens que foram para lá trabalhar, Já estou a ver. não, puseram tudo cá Meu fora, Deus. cesto de vindimas para fora da casa, começaram a tirar muitas coisas para fazer as obras, veio a chuva, estragou os jornais todos, Meu foi Deus. tudo, Pois é. centenas de jornais. Às vezes são E circunstâncias. isto para mim deixou-me muito triste, porque é assim, eu muitos anos mais tarde eu fiquei com alguns, onde o meu pai tinha outros à parte, porque deixava aqui alguns de lado, se calhar alguns aqui em Vila Real, onde apanhei umas boas dezenas, e depois disso comecei eu à procurar, comprar. Para tentares atualizar ali o Sim, acervo. mas neste momento posso-te dizer que os jornais são à volta de 1000. É assim, o último número é 1341. Mas houve mais jornais. Porque havia, às vezes, datas diferentes com o mesmo número. Mas montes deles. E até saiu uma altura o Paulo Jorge Oliveira. Sabes quem é? Sim. Mostrou-me salvo erro, espero não estar enganado, que era a mesma data, o mesmo número e capa diferente. Saíram duas edições numa semana. Provavelmente, lá está. Pelas edições, pronto, seria uma segunda ou uma terceira edição, não é? Sim. E se calhar de umas para as outras acabavam Não por. faço ideia. Porque Porque nós estamos a falar de outros tempos, não é? E falhava, a Sim, informação falhava. falhava a informação, não havia eventualmente o registro, isso talvez de memória Pronto, digamos que serão perto de 1400, mas não chega lá, penso eu que não chega lá. Mas a mim faltam para aí 400 jornais para completar. De qualquer maneira, se E tiveres quase 900... tudo da década de 60. Quase Fabuloso. tudo da década de 60. Tenho muito pouco. Agora, Pois. não sei. Agora, desde o número 1 até ao final da década de 50, quando para o antes do Calabote, tenho tudo. Extraordinário. E eu acho que é aí que, e depois, pronto, digamos um recurso documental fabuloso, riquíssimo, não é? Que vale a pena, que valerá a pena mesmo Exato. ler a fundo para absorver, para absorver tanta coisa que o Porto nos deu e continua a dar, não é? Exato. Em relação à tua infância, a forma como cresceste com o Porto e a ver o Porto, na altura os jogos não davam na televisão, Não era davam. raro. Olha, Pedro, Deixa-me só desculpa. concluir só um bocadinho. Sim. Quando um jogo dava na televisão era uma festa, Era um acontecimento. Era um Era um você acontecimento. ficava excitadíssimo. Um happening. Eu não sei se tu ias muitas vezes às Antas na altura. Não ia muitas vezes. Não ia muitas vezes. Tinhas algum ritual? Acompanhavas os relatos todos? Tinhas algum ritual? Olha, eu tenho pergunto-te isso, quero saber o que ok, mas depois vais contar o teu, prometido? Conto. O meu é muito engraçado. Pronto, agora começam a perceber. Eu fiquei a gostar imenso de futebol por inerência, não é? Aliás, quem
ao contrário agora de uns provérbios que andam para aí a fazer, mas o futebol, quem ama futebol e gosta de futebol, depois, claro que está intrincado no Porto. E eu ouvia as tardes esportivas. Mas o que é que eu fazia, Pedro? Aos domingos, os jogos eram às 3 da tarde, não é? Aos domingos, o meu padrinho tinha-me dado um rádio. Eu sempre gostei imenso de ouvir rádio. Por exemplo, aquilo que estamos aqui hoje a fazer, para mim é uma experiência extraordinária. É uma experiência... Eu gosto disto. Acredita, meu amigo, que é fabuloso toda esta envolvência, este envolvimento que tu tens aqui, porque a rádio, efetivamente, a rádio e toda a voz, que felizmente está-se outra vez a recuperar, está plasmado naquilo que o conceito é diferente, mas está. Exatamente, a essência do podcast é fabulosa por causa disso, porque desde, isto só para resumir, desde o Oceano Pacífico, quando eu adormecia, eu adormecia a ouvir rádio, o Oceano Pacífico. Eu ouvia as músicas, era mesmo assim, não era, Pedro? E na verdade, adormecia a ouvir com a minha mãe, ouvíamos a música do Oceano Pacífico e depois, voltando ao futebol, era a tarde esportiva, portanto, e o que é que eu fazia? Os relatos do Porto ouvia na quadrante norte, não é? O comando-geral de Lídio Inácio e depois o Gomes Amaro, não é? E o Gomes Amaro, aliás, eu às vezes na brincadeira eu fazia os relatos em português do Brasil para imitar o Amaro. O Amaro. Vamos Amaro. É verdade. E eu relatava em português do Brasil. Chutou é gol! Ele dizia muito bem, chutou é gol! E agora não adianta chorar! Vai buscar! Fabuloso. E todos estes soundbites, não é? E quando eu punhava aquela música, que bonito é! As bandeiras tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Era fabuloso, amigo. São coisas que nós guardamos com... uma pessoa a recordar isso, pá. Não, isto... E pronto, eu estou a olhar para ti, já estou-te a ver as tuas lágrimas e as minhas estão aqui também. Mas... e depois havia aquela angústia, e era muito engraçado nas noites europeias. Sim. Quando o Porto jogava fora, tarde, 9h30 da noite aqui. Sim, em Portugal. Exatamente, e depois nós ouvíamos e era muito engraçado quando nós sofríamos o golo e o Gomes Amaro era só, e chutou, é gol. Exato. Com aquela angústia, é gol, não dizia mais nada. Exato. E pronto, e depois avançar. Mas toda esta... Eu lembro-me quando ele gritava o golo e ele colocava aquilo com reverberação. Exatamente. Aliás, ele tinha... Eu não tenho certeza se ele fazia sempre isso na sua espontaneidade. Aqui dá para fazer. Eu acho que ele jogava, exatamente. Eu acho que ele jogava devia de já colocar. Sim, ele já tinha uma ideia inovadora. Sim. Eu acho que ele trouxe para a Comercial Norte, era assim que se designava, a Comercial Norte. Na rádio Placar. Era a Placar. Eventualmente logo nos primórdios, mas depois aquilo deve ter mudado. Não sei. Pronto, mas também não te sei precisar, Pedro. Mas o que é que acontece? E eu acho que ele já devia de ter um jingle gravado, porque ele às vezes era e era extraordinário. E a gente ouvia e depois era vai lá, vai lá, vai lá. E depois quando ele dizia a redondinha, não era? Era redondinha. E o barbante, o fundo do barbante, e o escanteio. Ele dizia, e escanteio para o Porto, e André, e o penalti. É penalti! Parece que estou a ouvir quando estás aí a falar. Parece que estou a ouvir. Era extraordinário. E o André, eu agora estava-me a lembrar do André. Meu caro Pedro, isto agora... Quem nos ouve, quem nos vê sabe. Isto é bom estarmos aqui a recordar isso, porque ninguém o faz. É uma pena, é uma pena, porque temos muito. Eu tenho a certeza que muitos que nos vão estar a ver e a ouvir vão se identificar. E era extraordinário. E como te digo, para voltar então, e eu tinha uma bicicleta, de uma órbita, uma Alfa Honda órbita, eu adorava aquela minha bicicleta. E era uma bicicleta que tinha um seletor de velocidades no quadro. Exato. Tinha 3 velocidades, eu penso que era assim. Eu tive uma também. Pronto. De punho. Isso. A minha era mesmo no centro. Era assim, tipo, parecia aquelas velocidades sequenciais, não é? Sim. Um dia aquilo avariou, como deves calcular, as coisas avariavam muito depressa. E então a minha decisão foi muito rápida. Ao domingo à tarde, eu adorava andar de bicicleta,
e eu colocava uns elásticos e umas fitas, e então eu sentia que vinha a guiar a viatura mais luxuosa do mundo, porque a minha bicicleta tinha o rádio. E então eu pedalava enquanto ouvia. Mais tarde, estamos agora já a falar um bocadinho mais tarde, estamos aqui a passar também para a tarde esportiva, porque a Antena 1 na altura já fazia a cobertura de todos os, digamos, os resultados. Por exemplo, intervinham quando era um golo, por exemplo, marca agora em Braga, golo em Braga, e estamos a falar, já estamos aqui a dar aqui um pequeno salto na narrativa, não é? Uma elipsezinha, e eu adorava viver isso. Do tempo, eu recordo, do Elvas jogar na primeira divisão, o Elvas, o Académico de Viseu, e portanto, eu ia ouvindo todas estas, o FAF, sim, perfeitamente, o Tirsense, e até o Tirsense até é mais recente, não é? Mas lembro-me durante a tarde, o meu domingo à tarde, era andar de bicicleta, ou seja, brincar na mesma. Isso era o teu ritual. Era o meu ritual, mas ouvir o relato. E depois era giro, porque eu ouvia os relatos da terceira nacional, da segunda, e ele depois ia dizendo que aquilo depois prolongava-se até às 7, 8 da noite, não é? Sim. Portanto, era um domingo e tudo terminava no malogrado domingo desportivo. Depende também, depois, porque depois havia, quando era o horário de inverno, os jogos começavam às 3. 3 da tarde, exatamente. Quando passávamos para o horário de verão, passavam para as 4, e depois, quando os dias eram maiores, passavam para as 5. Sim, recordo-me perfeitamente. Eu recordo-me ir ver jogos nas Antas às 5 da tarde. Exatamente. E depois aquilo era tudo na rádio, e depois faziam a ronda pelos jogos todos. Exatamente. E depois davam mais, e uma pessoa às vezes para ouvir o relato do Porto. Era difícil. Era uma chatice, porque era Benfica. A única garantia que tu tinhas era a rádio era o nosso Gomes Amaro. Era ouvirmos era a onde nossa... ouvíamos. O nosso mas depois, Quadrante Norte. e depois era aquela questão, acabava, depois ouvíamos as conferências e as reportagens do fim de jogo, e depois estávamos com aquela ânsia de, ou no telejornal, que não dava os resumos todos, dava um ou outro. Um ou outro, exatamente. Ou então à espera do domingo esportivo para ver os golos. O domingo esportivo. E às vezes quando dizia, eu lembro muito bem, que é da minha infância, eu tinha 12 anos, ou 11, quando o Madger chegou ao Porto, em 85. Que craque. 74. Que craque, Pedro. Pronto. E ele faz a estreia não oficial no jogo com o Benfica, no jogo particular, que era a inauguração do terceiro anel. Do Estádio da Luz. Acho que foi um 1 ou 0-0. 1 ou 0-0. Eu acho que ele marcou. Não sei se ele marcou. Pronto, já não estou bem recordado. Mas não há imagens deste jogo. Eu tenho uma fotografia deste jogo, em que ele está a saltar a um cabeceamento com um defesa do Benfica, que eu não sei quem é. E o que é que se passa? Ele faz a estreia oficial em Belém, em que deixa os locutores da rádio, porque o jogo não foi transmitido, o resumo à noite, os locutores da rádio disseram, parece que temos aqui um jogador de grande qualidade, não é conhecido, porque ele já tinha dado nas vistas no Mundial de 82 em Espanha, na Argélia. Ele tinha essa referência. Mas está aqui um jogador de qualidade e tal, não sei o quê. Mas ele veio de uma equipa suíça. Não, veio de França. Ou foi França. Do Matarazzo, sim. Ele jogou, ok. Depois é que depois... Sim, e veio de França. E depois, o que é que acontece? Ele não estava em grande forma, vinha de uma lesão e tal. E ele ainda falou no final do jogo e tal, não sei o quê, que ainda estava a recuperar e tal, não sei o quê. Só que ele volta a jogar no estádio do Bessa, passado 1 ou 2 jogos. E aí faz uma exibição, marca os 2 golos, para a reviravolta, porque o Porto estava a apertar 1-0. Era um craque. E disseram, aliás, na rádio eram fantástico, um jogador, e foi a melhor coisa que o Porto teve. Para mim. E depois há outra coisa que quem esteve no estádio, e lembro-me do meu pai ter conhecidos e amigos que estiveram lá, é um jogador fabuloso, é um jogador de categoria. Onde é que estava este jogador? É curioso, estás a falar do Bessa, e vamos dar aqui mais um pequeno salto na narrativa. E a primeira vez que vi jogar o Jardel foi no Bessa, num torneio também de pré-época. Estava lá. Triangular, foi Valladolid, Belenenses. Estava lá. Pronto. Estava atrás da baliza. E eu também, da baliza onde ele marcou. Então estávamos perto. Sim. Eu tinha ao meu lado, porque na altura a gente olhava para o Jardel e dizia assim, mas que é isto, não é? Que é este? Tudo assim, lá o 16, tudo assim.
E esse rapaz que estava ao meu lado e do meu pai, também levei um primo, um amigo, um primo da aldeia, de Baião, um primo da minha idade. E esse senhor que estava ao nosso lado, ele só gritava Jardel, Jardel. E eu já estava farto de ouvir Jardel, Jardel. Mal eu sonhava o feito que aquele brasileiro iria digamos, desempenhar no Porto. Mas também foi no Bessa que eu vi o Jardel jogar pela primeira vez. E nós vamos, falar do Jardel mais para a frente. Muito bem. De 96, 97. Mas para terminar esta parte, eu só queria falar, já terminaste o teu ritual? Sim, pronto, para concluir, de facto, que eu ouvia imensa rádio e acompanhava, portanto, era, digamos, domingo a domingo era isso que eu realmente fazia para acompanhar e depois lá está, encerrávamos com o domingo desportivo. Só para concluir, Pedro, eu penso que isto é relevante para a nossa conversa. Eu tenho a ideia e quase certeza, o meu pai dizia que havia resumos de jogos que passavam no cinema. Havia cinemas. Isso não sei. Acho que as pessoas podiam ir ver o resumo do. Podia ser antes. Sim, antes do domingo esportivo, mas que as pessoas iam ao cinema para ver os golos. Antes do filme, não é? Sim, eventualmente havia assim uma possibilidade, abria-se essa possibilidade das pessoas poderem ir ver os golos. Desconheço. Isso é uma coisa que eu desconheço. Mas tenho essa ideia. E pronto, entretanto fomos crescendo e a miúdade às vezes, não tantas quanto eu gostaria de ir, porque pronto, ir ao futebol nos tempos, nós não éramos ricos, nunca fomos, não é? Portanto, e só ia de quando em vez, não é? Ver alguns jogos, e por isso é que me lembro bem de quase todos os jogos que lá estive a ver o nosso Porto, não é? Exato. E foi aí que eu comecei a gostar muito do Sérgio Conceição, mas depois podemos falar. Eu, por exemplo, só para terminar esta parte, o meu ritual, porque eu era raro ir às Antas, para atravessar o Marão, não é como hoje, Claro, muito menos tínhamos uma a diferença IP4, abissal. não existia a Ainda IP4. nem depois, era pela Tínhamos que ir Nacional, pela Serra Descer do o Marão, Estrada descer o Marão. Nacional, só para chegar a Amarante demorávamos 50 minutos e depois eram mais de 40 para aí, portanto em hora e meia, 2. estradas com pouca qualidade, muitos furos. E depois não é só isso, e depois eu enjoava muito. O meu pai parava 3. O meu pai chegou-me a dizer que chegávamos a demorar 3 horas. Eu vomitava. Era muitas curvas. Eu ficava muito mal disposto. Nós tínhamos sempre, a minha mãe dava-me sempre, a minha e ao meu irmão, nós íamos para Baião, repara, bem mais perto do Porto, estamos a falar 78 km do Porto a Baião, e demorávamos às vezes 4 horas. 4 horas. E lá está, a minha mãe dava-nos umas saquinhas. Olha, peguem lá. Mas só para eu terminar, porque quando eu ia às Antas era uma festa, pá, porque era difícil lá ir. Eu lembro-me que estive no se calhar é por isso que ainda damos muito valor. No jogo da Covilhada, o título, pá, o 4-2. O 4-2. Alguns jogos assim interessantes e podemos ainda recuperar o grande Fernando Gomes, algumas memórias, exato. Grande gol. Eu tenho boas memórias desse jogo e há coisas Fernando interessantes. Gomes. Mas para dizer o quê? O meu ritual portanto, eu ouvia os relatos, não é? E porque não dava na televisão. E foi aí que se calhar nasceu esta tua paixão. Tinha 2 rituais. O principal que era aos domingos à tarde fazia o que tu fazias, mas não era de bicicleta. Eu ia com o meu pai. O meu pai ia tomar café com a minha mãe e eu vias no carro. E eu via no carro, mas só íamos para casa e aquilo era, a gasolina não era tão cara, era mais barato. Andávamos a passear e tal, ouvíamos o relato. Às vezes o meu pai estava no café e eu estava no carro a ouvir o relato. Quando o Porto marcava, saía do carro a correr. Espetacular. Pegou, não sei o quê. Espetacular. E o pessoal todo a olhar para mim, esse gajo é maluco, caraca. Porque aqui havia mais benfiquistas, não é? E então era assim que eu acompanhava. O outro era quando eram as noites europeias, eu não ia para a rua com os meus pais, não ficava em casa, eu metia-me no quarto dos meus pais, que o meu pai tinha lá um rádio daqueles com antenas, a válvula, se calhar, daqueles ainda antigos, e punha o Gomes Amaro, a Dara. E punha, afastava, era o meu ritual. Se não tivesse, eu dizia assim: a minha mãe tinha lá o cortinado à frente da janela. Se o cortinado não estivesse afastado, o Porto não ganhava. Aconteceu essa merda esta coisa 2 a 3 vezes. 2 a 3 vezes, o Porto não ganhou. E eu, a partir daí, sempre cortinado a rodar. Depois estava com uma bola de ténis contra a parede. Pum, pum, pum.
ouvir. É aquilo, para gerir era o o stress. stress. Não, porque ouvir rádio, ouvir o relato é mágico, tu imaginas, Sim, mas sim, mais consegues imaginar as jogadas. consegues imaginar, até depois também muito depende da estimula qualidade a do narrador. imaginação, Isso, tudo. muito. E eu acho que isso, e eu como professor posso dizer isso também, é uma pena, porque agora aparece tudo já plasmado. Exato. Tu não precisas trabalhar a mente, não precisas, e perde-se muito e ficamos a perder muito com a forma como se esvaiu um bocadinho este estímulo à nossa imaginação. Estas gerações, até tenho pena destas gerações. Exato, Cara, porque, tem tudo aparece dado, tudo imediato. E não sei, há um fenómeno, Pedro, provavelmente também já te terás apercebido. Eu observo, e isso é uma situação, e é um caso sério naquilo que vai ser o futebol daqui por 50 anos, vamos, também não vou estar a ser tão fatalista, mas nós já começamos a ver gerações novas que já não conseguem estar concentradas a ver um jogo durante 90 minutos. É verdade. Eu noto... A mexer no telemóvel. Estão a mexer tudo. no telefone. Eu vejo pessoal, ainda ontem, pessoal à minha frente, no Dragão, eu não quero, porque as pessoas também se criam, ei, tal, os pipocas. Não é por aí. Não, O que me preocupa, na verdade, Pedro, preocupa porque eu acho que é preocupante. Não só pela questão do futebol, mas Claro. por tudo aquilo que é a vivência de um cidadão e do ser humano no cômputo geral, que é querer tudo muito imediato. Ou seja, Sim, isto parece que se calhar começa a ter mais piada se um jogo de futebol só tiver 30 minutos. É. Ou seja, se calhar começa a ter mais piada, tu já não precisas estar sentado a ver 90 minutos de um jogo ou 97. Se calhar vai começar a ter mais piada o não haver transmissões televisivas, é só te mostrar os highlights, não é? Ver os resumos. E isso preocupa-me. É. Porque, e nós notamos esse fenómeno noutras perspectivas também, na forma como se vive o clube. Exato. Está-se a viver o clube muito no imediato. Exato. Naquilo que esquece substrato, esquece muitas coisas, e que está correlacionado, Pedro. Exato. Mas isto levava-nos agora aqui a uma reflexão filosófica. Exato. E depois já falar da história do clube. Isso, perde-se tudo. O que se passa hoje? É tudo muito do imediato. Há muita gente que não sabe quem é o Vítor Bahia, exato. quem foi o Jardel. E depois há muita gente que não sabe. Perde-se muito isso e depois quer-se tudo muito, ou seja, quer-se tudo muito ali. Não é? Certo. Por exemplo, o resultado de ontem provavelmente já se catou, quer dizer, porque as pessoas se calhar vão só ver o resultado, o 0-1, e vão-se esquecer de tudo o que esteve em volta. Aliás, já se está, eu comecei ontem logo, mal cheguei a casa, comecei logo a ver, começaram logo a ignorar as faltas do VAR, não se falou no VAR, toda a gente achou aquilo uma arbitragem normal. Claro. E depois, porque os mesmos paladinos que estão constantemente a falar da desenvoltura e da dinâmica do futebol inglês e de deixar a falta, ontem ficaram todos calados. Claro. Porque houve 2 faltas e puseram um gajo na rua, estragaram, passa a expressão, Eustáquio tem estado bem, puseram o nosso Eustáquio na rua e estragou o jogo. Claro. Estragou um jogo de futebol. E prejudicou-nos diretamente. Claro. Mas isso, estão a ver, isto é o trauma. E lá já estou outra vez. Reparem a volta que eu fui dar para voltar outra vez, Pedro, a falar no jogo de ontem. Eu agora que gostava de pegar um bocadinho em certas atividades que tu tens para além do futebol, não totalmente para além do futebol, mas acabam por se ligar. Acabam por se ligar, não é? É verdade. E tu ficaste, tu tiveste. Puseste desafios a ti próprio. Verdade. Para além de um que ainda estás a cumprir, que são os 1000 quilómetros à volta do Dragão. Já são neste momento 530, sim. Sensivelmente 530. Eu gostaria desta vez de pegar no outro desafio que tu cumpriste. O da Vespa. O da Vespa. E o que é isso, afinal, o desafio da Vespa? Muito giro. Olha, muito rapidamente, Pedro, a Vespa é outra paixão que tenho. Tenho 2 Vespas. É desde sempre, desde miúdo também, foi a moto que tive várias motas, mas o que eu gosto é mesmo da Vespa. E na altura, estamos a falar aqui no primeiro campeonato do Sérgio Conceição, o Atinentão Pentachao, não é? Portanto, já estavam todos a dizer que iam ser pentacampeões. Que é isto que está aqui, não é? Justamente, olha, isto é o estádio, exatamente.
Aves, Moreirense. E o que é que aconteceu? Isto foi feito por diferentes etapas. O que é que eu decidi? A dada altura, foi muito engraçado, porque foi no jogo Liverpool em casa que perdemos 5-0. Estava a chover imenso. Olha, estava aqui perto do Vidago. E estava eu a dizer que estava a chover bastante e perdemos 5-0 e eu estava assim a ver o Porto naquela altura, que perdemos em casa, e eu lá no Dragão pensei comigo, não disse a ninguém, pá, meti assim na cabeça que pá, nós este ano eles não podem ser campeões, nós temos que ser campeões. O Mister Conceição merece, a equipa merece, por tudo o que passou e por toda a capacidade que estava a demonstrar. E então eu meti na minha cabeça, olha, se o Porto for campeão, as tais promessas são os nossos autos de fé. Se o Porto fosse campeão, ia a todos os estádios onde o Porto tinha jogado nessa temporada, à exceção da Madeira, o Caldeirão dos Barreiros, ainda não estive lá, mas substituí-o pelo estádio Sérgio Conceição. Fiz questão de ir visitar o estádio Sérgio Conceição, a Taveiro também, para de alguma forma homenagear este título que foi extraordinário e foi muito, muito importante. E foram 2.431 quilómetros, portanto, divididos em duas Vespas, a Vespa 50 e a 125. Na 125 eu fui lá para baixo, fui até Portimão. No fundo estive em Chaves e estive quase no extremo sul também, não é? No oposto, estive em Portimão. E pronto, corri estes estádios todos. E foi uma experiência espetacular, porque era uma alegria para todos os estádios. Pronto, durante essas viagens via muitas bandeiras do Porto nas ruas, andava com a música O Porto é uma nação. Portanto foi uma alegria muito grande, uma alegria para nós portistas, já não ganhávamos há algum tempo. Nesse sentido também criei na altura, para ficar registado, criei um blogzinho, o das Tripas de Dragão on Tour, .blogspot, onde descrevo etapa a etapa, digamos, algumas histórias muito engraçadas. Lembro-me de dizer à senhora que me tirou a fotografia no estádio do Aves, que me tirou a fotografia, disse: olha, vocês ainda vão ganhar a Taça de Portugal. E ela: isso era um sonho, ainda vão ganhar, vão ver, olha, vão à final a Taça com o Sport, ainda vão ganhar a Taça de Portugal. Estás a falar deste blog, não é? Exatamente, deste blog, que agora, curiosamente, como vocês podem ver, portanto, o blog resume todas as etapas, as diferentes passagens, não é? Desde lá de baixo de Portimão, depois em Alvalade, Setúbal. Eu fui, portanto, pela proximidade geográfica, eu fiz assim uma espécie digamos, de um pack, e faço um textinho para cada etapa. E pronto, faço falo do jogo, como é que foi o jogo nesse estádio. Este aqui é o estádio de um marceneiro campeão, o estádio do Sérgio Conceição, porque um dos nomes dele é Marceneiro. E pronto, e depois faço assim aqui um pequeno resumo. Aqui digo, quando jogava futsal, gostava de pôr a camisola por dentro, como o Sérgio Conceição, as meias para baixo e camisola sempre por dentro. Era uma das características do Mister. E o pessoal chamava-me Conceição por causa disso. Eu ainda jogava melhor quando me chamavam Conceição, porque eu fazia a ala direita. Na altura era rápido, e então fazia a ala direita lá. E no futsal é mais fácil fazer a ala direita. E pronto, e depois fui descrevendo, vi coisas que aconteceram. Curiosamente não tive nenhum furo, 0 avarias, a demonstrar que a Vespa é uma moto muito fiável. E foi uma experiência espetacular. E é uma experiência que fica para a posteridade, eternizada. Sim, é uma história. É uma história. É uma história que fica para contar, uma história bonita. E já tiveste a oportunidade de contar várias vezes. Sim, não é? sim. Partilhá-la. Felizmente partilhar, e porque também me ajudou bastante numa fase mais complicada, a nível pronto, psicológico, a minha emoção. Portanto, tive uma fase aí complicada de depressão. E é um dos conselhos que eu dou sempre, quando estamos num estado desses: criar um objetivo, criar um desígnio, criar um desafio, e a partir dali tentar arranjar sentidos na vida diferentes, não é? Para que possamos suprir todas as outras dificuldades emocionais. Claro. Porque isso é fundamental nos tempos que correm, e a saúde mental está na ordem do dia, e é fundamental que esteja, para que todos nós tenhamos a consciência de que
construtivamente, podemos sempre fazer mais pelos outros e por nós também, Claro. no fundo. E foi um bocadinho aliar toda essa alegria do Porto ter sido campeão, porque as pessoas dizem, o que é que isso contribui? Não, contribui mesmo para... O Futebol Clube do Porto contribui para a minha felicidade. Claro. E para a felicidade de todos nós, não é? E pronto, os outros clubes, para a felicidade de cada um. E todos nós temos essa, essa característica, quem gosta muito de um clube, e foi muito bonito, porque o nosso país é extraordinário, desses Trás-os-Montes a Portimão, e foi algo, como tu dizes, que posso contar. E foi muito difícil organizar este periplo todo? Não, foi como é que te explicar, foram 17 estádios, não é? Sim. 17, exato, sim, 17. Depois, o Dragão foi o ponto de partida, não é? E eu ia vendo pela proximidade geográfica. É curioso, por exemplo, Aves, Moreirense, Guimarães, Braga, faz tudo no mesmo dia. Depois, à vinda, podes parar em Vila do Conde. E pronto. E depois foi muito engraçado falar com as pessoas. O senhor em Guimarães foi muito engraçado, era um atleta de lá do Guimarães. E disse-me, olha, o senhor é mesmo corajoso, está aqui à porta porque eu vestia a camisola, está aqui à porta do estádio de Guimarães. Olha, eu vou-lhe tirar a fotografia, mas depois vá-se embora, está bem, pronto, mas tire uma foto. Lá me tirou a foto e depois fui embora, porque eu estive mesmo à porta, à entrada do estádio do Vitória, e as pessoas obviamente foram simpáticas, e não tive... o único sítio realmente onde tive, obviamente, mais algum cuidado, por razões óbvias, foi no Estádio da Luz. Claro. Aí sim não exibiu... Fizeste uma careta. Acaba por ser engraçado. Se calhar alguém viu a fazer a careta, mas fiz questão também de passar por lá, não é? Setúbal, Estoril, porque lá está, como eu te estava a dizer, para resumir, Pedro, a organização foi muito sobre a sua localização geográfica. Claro. Portanto, quando fui a Chaves, antes também passei Passos de Ferreira, portanto podia ligar, fui pela Estrada Nacional, foi um passeio extraordinário. Tive a oportunidade de descer o Marão de Vespa, que é muito aprazível. E conheces coisas lindíssimas. Lindíssima. O nosso país é extraordinário. E há coisas que uma pessoa nem imagina que existem. É verdade. É verdade. E é possível depois também usufruir pela própria paixão que deixei em Trás-os-Montes. Dei aulas em Trás-os-Montes, fui professor lá em Carrazeda e em Izeda. E tive a oportunidade de voltar também a viver, claro. Porque como são muitos quilómetros e a Vespa anda devagar, temos tempo a pensar em tudo e mais alguma coisa. Sim, e foi extraordinário. Foi pena só não conseguiste ter ido à Madeira, não foi possível. Mas ainda está isso e eu vou cumprir, ou seja... mas pediste a alguém para ir lá por ti, não Pedi, para já, infelizmente depois a pessoa não pôde ou também se esqueceu. Eu também não quis também estar, porque efetivamente são pessoas que não me conheço, não é? E também não ia estar. Mas acredito que um dia que vá visitar a Madeira, infelizmente ainda não tive a oportunidade, a primeira coisa que eu faço, isto eu garanto-vos aqui, posso dizer perentoriamente, é alugar uma Vespa, tem que ser uma Vespa, alugo a Vespa só para levar a camisola do Porto e tirar uma foto em frente ao Caldeirão dos Barreiros, que é um estádio extremamente complicado para nós. Exatamente. Eu agora queria passar aqui também para outro assunto, e acho que isto é uma curiosidade minha. Ok, Pedro. Porque eu sigo o teu canal do YouTube com as canções que tu fazes e que tu cantas e que interpretas. Outra grande paixão. A música. É a tua grande paixão, não é? Também. Outra paixão. Mas eu gostaria que tu falasses um bocadinho nisso, no sentido de explicares como é que muitas vezes apareces a cantar ao lado de outras pessoas. Outra pessoa. E como é que faz essa sincronia? Porque é necessário haver uma sincronia. Eu gostaria, é muito simples, Pedro. Como é que isto funciona? Olha, é muito engraçado. Foi algo que descobri na altura do nosso confinamento. Portanto, houve uma altura em que estivemos, infelizmente, muito tempo enclausurados em casa. Aqui, como podem ver nesta imagem, estou a cantar mesmo com o cantor da canção. O que é que acontece? É uma aplicação, como podem ver ali no canto inferior direito, chama-se Smule. É uma aplicação. O que é isso, Smule? O Smule é uma aplicação que nós podemos instalar. É uma rede social karaoke, digamos assim. Exato. É uma rede social brasileira, presumo, em que o que é que nós podemos fazer com uns simples auriculares, como vemos ali o Gayen, que é o cantor mesmo original desta canção, sim, que também
há muitos artistas que cantam no Smule para depois permitir fazer estes duetos. Pois. E então, esta música é Always, You're in my head, always. Este é o cantor original da canção. E o que é que O acontece? autor, não é? Exatamente, o autor da canção. E o que é que acontece? Isto é basicamente um karaoke. Sim. Portanto, funciona exatamente como o clássico karaoke. Aparece-te a letra à frente, estás a ouvir, com um simples auricular ligado ao telemóvel, ao teu telemóvel. Garante-te uma qualidade sonora extraordinária, dada a parsidade Da da plataforma, digamos assim, e consegues, digamos, ouvir a tua voz de uma forma, podes depois trabalhar a voz. E o que isto digamos, funciona assim, Pedro. A pessoa grava, digamos, isto depois podes ter a conta VIP. Se tiveres conta VIP, podes gravar o teu tema e permitires que depois outras pessoas, outros amigos, porque isto no fundo é uma rede social, possam aceder. Tu podes convidar esse amigo. Por exemplo, eu gravava uma canção, a canção do Porto, por exemplo, e depois convidava-te, fazendo parte, eu convidava-te e tu cantavas remotamente, que é aqui que está a questão, Pedro. Exato. Não é direto. Isto parece uma coisa, uma interação em direto, mas não é direto. O Gain, portanto, o autor da canção, já gravou esta canção há imenso tempo e canta algumas partes da canção, digamos assim, a parte amarela. E nós, tipo aquele, quando é o dueto no karaoke, já todos nós fomos a um karaoke. E tu cantas a de outra cor. E eu canto a outra cor. E ele sabe, quando eu vou cantar, ele cala e eu canto a parte. E depois a própria aplicação, o algoritmo, junta as duas prestações. Ok. E depois tu tens a oportunidade, se gostares, podes tratar o vídeo, podes pôr mais alto, mais baixo, podes editar, podes pôr mais reverb, podes alterar digamos, porque às vezes, por exemplo, nesta canção, vamos imaginar, ele canta muito alto, então tu depois tens que arranjar um efeito com mais eco, menos eco, ou seja, acaba por ser para quem gosta imenso de música. E no contexto da Covid aquilo foi muito interessante, porque depois podes fazer de uma forma muito acessível, podes cantar, mesmo para aquelas pessoas que só gostam de cantar no chuveiro, porque tens depois esta oportunidade de relembrar, por exemplo, na fase da Covid eu fui percorrendo grandes temas do rock dos anos 90, de bandas que eu gostava, dos Smashing Pumpkins, dos Nirvana... de várias bandas que os Stone Temple Pilots e os Pearl Jam, e depois vou buscar também músicas mais antigas, lá está, dos anos 80, do tempo da revista número 1 dos Dragões, não é? Exato. E poder cantar com pessoas em todo o mundo, e nós acabamos por nunca conhecer essa pessoa. Aliás, nós nem falamos com as pessoas. A pessoa depois pode eventualmente comentar, fazer um comentário: olha, adorei cantar contigo, foi muito engraçado, olha, vou-te convidar. Por exemplo, uma amiga italiana uma vez viu-me uma música, eu a cantar uma música dos The Cure, e então o que é que ela me pediu? Olha, o Helder, convida-me para cantarmos os dois sei lá, In Between Days dos The Cure. E então eu gravei a parte portanto, da minha parte, e depois ela cantava. E no fundo faz aqui uma espécie de network, não é? De duetos em todo o mundo. Nós podemos cantar com pessoas em todo o mundo. E para terminar, uma das particularidades de quem é VIP, digamos que isto tem uma anuidade de 5 euros ou assim. Sim. Eu estou a ver aqui que tu tens montes imensos, de que eu depois coloco aqui a ideia. Porquê? Porque depois, mais tarde, quando eu já não tiver acesso à plataforma da Smule, tenho sempre no YouTube o acervo, o registro das canções que eu fui cantando. Algumas eu canto com outras pessoas. Isto é um projeto, deixa-me dizer, muito giro. Deixa-me dizer que isto é um projeto muito interessante. É muito giro. E só tenho pena que não tenhas mais inscritos e mais. Porque é isso que eu deixo aqui, um apelo. Obrigado, que Pedro. te sigam, porque isto aqui é de categoria mesmo. Obrigado, e depois há outra coisa, que tu tens uma voz fantástica. Obrigado. Tens um jeito... Adoro. Tens muito jeito para a música. Já tive uma banda. E é uma pena que tens poucos seguidores. Acho que devias ter muito mais. Sabes que foi sempre assim. É muita gente que me conhece. Mesmo certeza. como artista, sim, muito provavelmente. Eu como artista, digamos assim, como cantor... cá no nosso país, no nosso panorama, foi sempre um pouco isto, ou seja, mesmo quando dávamos concertos em banda, era os da Blaze, tínhamos sempre pouca gente, e agora, a assistir, não é? E agora o que é que acontece? O próprio
quando deixei os palcos, digamos assim, porque depois acabámos por ter família, por ter outras restrições, a própria voz, o facto de eu ser professor também, ando muito tempo sempre com a voz um bocadinho estragada, não é? Passa a expressão. E como não dá, no fundo, aqui eu tenho uma espécie de um palco virado para o mundo. Eu tenho conta no YouTube logo desde os primórdios. Sim. Eu lembro-me, Pedro, só por curiosidade, eu demorei para aí 5 horas a carregar o meu primeiro vídeo. Ixi. Aliás, o meu primeiro vídeo do YouTube é muito curioso. É uma pequena gravação, um pequeno excerto de um concerto em Mugadouro, em que eu canto a Disarm dos The Smashing Pumpkins. Que já estão. Olha, ali também há uma muito gira que é eu a cantar, porque é uma das coisas que eu gosto de fazer nas viagens. Onde estiver alguém a cantar na rua, eu cravo a guitarra. Exemplo, aqui. Isto aqui é. Levo com São os IMX. Isto aqui já é um vídeo. Isto na altura ainda não havia. Isto é à beira do Dragão, vejam lá. Mas estás dentro do carro. Estava dentro do carro a ouvir a música. Tinha saído uma banda, uma música há pouco tempo. Isto devia de estar a fazer horas para ir para o Dragão. Devia ter estacionado assim, porque isto é lá à beira do estádio. E depois tu tens uma coisa que muita gente não tem, é que tens uma à vontade em qualquer situação. É pá, desde pequenito. Tens muito à vontade. E é tudo natural, não é forçado, não é uma coisa que tu faças para ter protagonismo. Não, a ideia é assim. Não, é comunicar. Assim. Não, tu és e assim. sabes que isto és muito natural. E eu agradeço, porque isto é, no fundo, o ser-se professor também. Aliás, eu sou um bocado professor também por causa disso, não é? Porque eu tanto falo, mesmo quando apresento o livro infantil que escrevi, eu tanto falo para 10 pessoas como posso falar para 1500, para 2000. Para ti é igual. Para mim é rigorosamente igual. Exato. Porque quem dá concertos, um dos fenómenos muito engraçados é que normalmente nós estamos a levar com uma luz forte, um holofote, assim, nós não vemos ninguém à nossa frente. E depois acho que o grande segredo é como tudo na vida, é o gosto em que temos, porque quem corre por gosto não cansa, não é? E deixam-me fazer aqui um apelo para que se inscrevam no canal do Helder Rodrigues. Obrigado. Helder Rock Rodrigues. Exatamente, no canal do Helder YouTube. Rock Rodrigues. Tem lá montes de trabalhos interessantes na área da música. Para quem gostar de música, inscrevam-se, porque vai valer muito a pena. Obrigado, Pedro. Obrigado pela sugestão. Obrigado. E agora, eu tenho aqui agora um desafio, já que falamos agora dos teus projetos, dos teus desafios, nomeadamente o desafio da Vespa. Eu agora gostaria de propor-te aqui um desafio. E eu não falei, não sabes o que é isto, o desafio que eu te vou propor. Eu ainda não falei nem contigo, nem com o nosso próximo convidado que está aqui à nossa espera. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, como está? E vou-te mostrar um pequeno vídeo com 10 personagens. Já lá vamos. Que engraçado. Já lá vamos. E vou passar para aqui agora. Podias-me ter avisado, ó Pedro, agora estou assim. Mas eu gosto, é isto. Eu agora vou mostrar o desafio e por isso é que é mesmo um desafio. Que maravilha. É isso, pá, e é importante. E nós devemos. E agora só chegar aqui. Cultivar. Helder. Muito bem. E queres que eu diga o nome das pessoas? Não, eu agora não. Ok, o grande Jorge. E então, eu agora vou passar para aqui. Muito bem. E agora tens 4 segundos em cada personagem que te aparecer e numa palavra vais caracterizar essa pessoa. Boa, um adjetivo. Um adjetivo. Ok, para qualificar. Melhor. Ok? Pode ser? Ok. Tá, estás pronto? Sim. Pronto. Então vou passando. Isto vai passando quando tens que dizer antes de passar a segunda, porque isto é um vídeo. Ok. Tem Vamos 4 lá então. segundos cada imagem. Ok, tá muito bem. Está nos zeros, como podes ver. Muito bem, Jorge Amaral. Jorge Amaral, como é que o caracterizas? Lutador. Um 0 à esquerda. Um senhor. Um dos melhores avançados do Porto. Uma palavra. Ok, goleador. Lírico. Incompetente. Chefe. Muito bem. Chefinho. Sonhador. Existe até um termo técnico, um técnico, o fugitivo, o grande, um azarado. Bom, visto isto e para além destes do desafio e do projeto de música, como tu sabes, sabes melhor do que eu,
que é o desafio do dragão, não é? Que já falámos aqui, já falaste numa live onde estiveste presente no meu canal. E quando estiver para cumprires esses 1000 quilómetros, lá estaremos para registar o momento, não é? Com todo o gosto. Gostava isso mesmo será um muito. prazer da minha parte. E gostava muito que fosses tu a fazer o registro isso já dessa está efeméride, digamos assim. Isso já sabes que contas Obrigado, Pedro. Obrigado. Agora, nós estamos já estamos aqui há algum tempo em gravação, já falamos muita coisa. Passou depressa, Pedro. Há sempre coisas para falar e de certeza absoluta que vai haver muitas mais oportunidades para podermos estar aqui, porque há muito assunto para tratarmos aqui, para falarmos, e haverá outras oportunidades, mas temos que fechar, porque também temos o nosso limite, não é, de tempo de programa, e eu gostaria de te convidar para fechares este podcast com um momento musical. Muito bem. O que é que bem. tens para nos apresentar? Olha, eu gostava de partilhar convosco, que é um tema que também podem ver no canal do YouTube que falamos. Foi também escrito na altura do confinamento, em que estávamos ali prestes portanto, estávamos a arrancar novamente quando tivemos a interrupção do campeonato. E então, o que é que aconteceu? Nós tivemos um mau resultado em Famalicão. Sim. No regresso. Sim. Estávamos ali na frente, depois até penso que perdemos o jogo ou empatámos 1-1. Acho que foi um empate. Não, quando fomos campeões perdemos. Que perdemos do confinamento, que foi aquela 3-1, sabe? Aquele problema que tivemos com o Marquezine no primeiro. Estava lá o Pote a jogar. Exatamente, pronto. E muita gente nessa altura emitiu muita descrença nas redes sociais, assim, e eu pensei, pá, isto não pode ser. O Porto não pode, nós continuávamos confinados, não é? Começou a haver jogo vazio, estádios vazios, e então eu decidi, lá está, o amor à música, às letras, porque também gosto muito de letras, também é outra vertente que nós um dia podemos falar. Sim. Então decidi adaptar um tema e escrever uma letra que representasse um bocadinho isso. Ou seja, das pessoas não desistir daquilo que é ser Porto, daquilo que anda à volta do Porto, e nada melhor que, no fundo até, olha, representa um bocadinho o que estamos a viver hoje com a Basófia por causa de uma vitória que mais parece a celebração do ano bissexto, porque é raro eles ganharem aqui. E então o tema chama-se Coragem de Dragão, porque é preciso coragem, e se quiseres eu posso dar aqui um Lamiré. Ok. Terei todo o gosto. Certo, e o prazer é meu. Vamos lá Força. então, vamos lá então. Vamos então ouvir. Perdão? Tá. Muito Força. bem, vamos lá então. Vamos lá. Muitos dizem que tudo está perdido. Não é assim, o dragão. Pensam eles, está tudo iludido. És o nosso campeão. Porto, Porto, canta assim. Faz-te ouvir bem alto. Ouve a força do dragão de um Porto campeão. Porto, Porto, canta assim. Faz-te ouvir bem alto. Ouve a força do dragão de um Porto campeão. Nesta luta incessante contra a injusta premissa, o dragão seguirá confiante, no campo fará justiça. E não adianta denegrir a força do azul e branco. O dragão transforma a vossa raiva no vosso pranto. Porto, Porto, canta assim. Faz-te ouvir bem alto.
força do dragão, de um Porto campeão. E não adianta quererem mal, na rádio, no jornal, ou a força do dragão, de um Porto campeão. Porto, Porto, canta assim, faz-te ouvir bem alto. Ouve a força do dragão, de um Porto campeão. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Pedro. Eu é que agradeço. Excelente. Obrigado. E acho que desta forma terminamos aqui o nosso podcast. Terminou em beleza mesmo. É com muito gosto, É em Pedro. beleza. E foi um podcast excelente. Foi uma conversa Obrigado. muito produtiva. Fluiu, os assuntos foram falados. Podíamos ter estendido muitos assuntos e tu focaste isso mesmo. E foi um grande prazer ter-te aqui. Igualmente, Pedro. É recíproco. Obrigado por tudo. Estaremos aqui brevemente e já sabes que tens outro projeto comigo, Com certeza. que vai arrancar agora brevemente, e vou-me despedir, fechando este podcast, e para dizer que foi muito bom termos aqui o Hélder Rodrigues, e nós vamos voltar na próxima semana com outro podcast, outro convidado, e espero que possas continuar a acompanhar este canal e a partilhar nas tuas redes sociais. E por isso agora com o Hélder vamos nos despedir, Hélder, com Força. até para a semana. Um obrigado. Obrigado por estarem aí. Obrigado. Hélder, obrigado. Obrigado, Pedro.